Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz e nós iremos dar sequência no curso Professor BNCC, com o módulo 2, Brincadeiras e Jogos. Esse curso vai te transformar no Professor BNCC, no componente curricular de Educação Física. No módulo 2, você vai estudar o organizador curricular das brincadeiras e jogos, as habilidades de brincadeiras e jogos e exemplos de aulas com brincadeiras e jogos. A apresentação do módulo 2. A unidade temática de brincadeiras e jogos explora aquelas atividades voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela criação e alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente, bem como pela apreciação do ato de brincar em si. O organizador curricular das brincadeiras e jogos. Brincadeiras e jogos podem ser desenvolvidas pelos professores utilizando regras variadas, recriados constantemente através de práticas populares. As brincadeiras podem ter duas características: brincadeiras dirigidas e brincadeiras livres. Nas brincadeiras dirigidas, os professores utilizam essa prática corporal como fonte pedagógica para as aulas de educação física. Já nas brincadeiras livres, podem ser utilizadas nos momentos de recreação e lazer dos alunos. Já os jogos podem ser classificados em jogos competitivos, jogos recreativos e jogos cooperativos. É fundamental que o professor BNCC entenda que o jogo é diferente quando se pensa no aspecto de conteúdo específico da educação física e quando se compara o jogo como uma ferramenta auxiliar de ensino em algum outro componente curricular. Nesse quadro, o professor BNCC vai ter o organizador curricular de brincadeiras e jogos ao longo do ensino fundamental, divididos em anos iniciais e anos finais. Para primeiro e segundo anos do ensino fundamental, nós trazemos uma tipologia que caracteriza os jogos em jogos motores, jogos sensoriais, jogos perceptivos e jogos recreativos. As brincadeiras e jogos podem ser desenvolvidas com atividades que já são bastante conhecidas do professor. Pega-pega, nunca três, batata quente, morto-vivo, telefone sem fio, pular a corda e amarelinha, dando ênfase na diversidade regional, principalmente do Brasil, e no contexto ao qual os alunos estão inseridos. As brincadeiras e jogos trazem 4 grandes habilidades para serem desenvolvidas pelo professor BNCC nos primeiros e segundos anos. Então, é importante que o professor entenda a característica da habilidade para que ele possa desenvolver o seu planejamento e que possa atingir todas as habilidades que são propostas para essa unidade temática. A habilidade 1 indica que os alunos devam experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas. Então, para desenvolver essa habilidade, o professor tem que incentivar o aluno a experimentar essas brincadeiras e jogos dentro da cultura popular que eles vivem e presentes no contexto que lhe é peculiar, seja o contexto comunitário e regional. Então, experimentar significa que o aluno deva se apropriar de aprendizagens que só podem ser acessadas pela experiência corporal. Então, nas aulas de educação física, o aluno deve experimentar e vivenciar efetivamente essa habilidade. Com a apropriação dessa habilidade, o aluno vai fruir. O fruir significa o relacionamento com as aprendizagens que vai permitir ao aluno desfrutar da realização dos jogos e brincadeiras ou apreciá-los quando realizado por outros. Já o recriar é um processo mais complexo, que exige uma série de outras aprendizagens que vão estar implícitas dentro da unidade temática proposta.
Então, o aluno vai desenvolver essa habilidade, pois vai possibilitar que ele explore dois importantes aspectos relacionados ao movimento. O primeiro aspecto são as habilidades motoras e o segundo aspecto, as capacidades físicas. Já na habilidade 2, o aluno deve explicar, por meio de múltiplas linguagens, as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para as suas culturas de origem. Para o desenvolvimento dessa habilidade, o aluno deve explicar sobre as brincadeiras e jogos do contexto comunitário e regional por meio das múltiplas linguagens. Isso vai dar um significado para que ele possa conhecer e saber utilizar os 4 tipos de linguagens propostas nessa habilidade. A linguagem corporal, forma de comunicação não verbal que abrange gestos, posturas, expressões faciais e movimentos do corpo. A linguagem visual, qualquer tipo de comunicação que se dá por meio de imagens e símbolos, como fotos e vídeos. A linguagem oral, a utilização da fala e em presença de um interlocutor. E a linguagem escrita, uso da escrita e contato indireto com o interlocutor. Então, para o desenvolvimento dessa habilidade, o professor tem que estimular o aluno no desenvolvimento desses 4 tipos de linguagens. Para a habilidade 3, os alunos devem planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas. Então, o aluno deve planejar e utilizar estratégias no que se refere ao conhecimento originado pela observação e análise das suas próprias experiências corporais e daquelas que são realizadas por outros. Então, essa habilidade vai gerar um ato intencional, orientado a formular e empregar estratégias de observação e análise, para que esse aluno, no desenvolvimento dessa habilidade, possa resolver desafios, aprender novos movimentos, adequar e compartilhar novas práticas. Então, para o desenvolvimento dessa habilidade, o professor vai propor habilidades motoras e capacidades físicas diferentes. E o aluno vai ter que ter o entendimento de quais são essas principais habilidades motoras, sejam elas locomotoras, manipulativas ou estabilizadoras, e as principais capacidades físicas exigidas para essa habilidade. Como exemplo, nós temos a força, a velocidade e a agilidade. É importante que o aluno antes o espaço necessário e as regras que são combinadas para o desenvolvimento dessa tarefa. Já a habilidade 4 propõe que o aluno deva colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos orais, escritos e audiovisuais, para divulgá-las na escola e na comunidade. Então, o aluno deve ser capaz de ser um sujeito autônomo para que ele possa realizar brincadeiras e jogos que ele aprende nas aulas de educação física para além da escola, para que ele possa utilizar no seu contexto comunitário e regional. Aí nós classificamos a tipologia para terceiro, quarto e quintos anos, em jogos pré-desportivos, jogos cooperativos e jogos intelectivos. Nesse sentido, as brincadeiras e jogos podem ser desenvolvidas como alguns exemplos: a queimada, o pique-bandeira, a peteca, o big vôlei, o xadrez, o passa-10 e o corre-corre macuxi, por exemplo. As brincadeiras e jogos têm 4 habilidades propostas para terceiros, quartos e quinto anos, que o professor vai tematizar juntamente com os alunos. A habilidade 1 indica que os alunos devam experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico-cultural. Então, o professor vai incentivar a ampliação e o conhecimento, seja conceitual ou procedimental, das brincadeiras e jogos dentro de um contexto local e comunitário, passando para o contexto de Brasil e de mundo, para que esse aluno possa ter uma visão ampliada
e desenvolver essas brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. Os jogos de matriz indígena e as brincadeiras, nós podemos tomar como exemplo o arranca-mandioca, a peteca, cabo de guerra e a corrida com tora. O professor pode fazer adaptações dessas brincadeiras e jogos para a sua realidade durante as aulas de educação física. Já as brincadeiras e jogos de matriz africana têm como exemplos o pega-a-cauda, escravos de Jó, pular corda. Então, o professor vai utilizar essas brincadeiras para tematizar as atividades de matriz indígena e também de matriz africana. Para a habilidade 2, do terceiro ao quinto ano, os alunos devem planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana. Então, durante as brincadeiras e jogos, o professor, juntamente com os alunos, devem realizar combinados para que exista segurança, cumprimento de regras, cooperação entre alunos e também o jogo limpo, o fair play. Para o desenvolvimento da habilidade 3, os alunos devem descrever, por meio de múltiplas linguagens, linguagem corporal, linguagem oral, escrita e audiovisual, as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico-cultural na preservação das diferentes culturas. Os alunos devem se apropriar dessa habilidade, reconhecendo as brincadeiras e jogos como elementos que fazem parte do patrimônio histórico e de preservação cultural da sua região, do seu estado e também do Brasil. Para o desenvolvimento da habilidade 4, os alunos devem recriar individual e coletivamente e experimentar na escola e fora dela brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. Então, os alunos devem ser capazes de recriar, adaptar e transformar as brincadeiras e jogos que aprendem nas aulas de educação física para que possam utilizá-las nos seus momentos de lazer, de entretenimento com os amigos e com a família, em praças, em parques e em clubes. Brincadeiras e jogos. Agora nós vamos desenvolver os conceitos das habilidades propostas para sexto e sétimos anos. Nós temos duas habilidades. Essas habilidades vão ser classificadas pela tipologia em jogos educativos online, jogos interativos e jogos manipulativos. Os jogos eletrônicos, que são o objeto de conhecimento central para essas duas habilidades, nós temos o desenvolvimento dessas práticas com a utilização de videogame, de smartphone, de tablet e do próprio computador. Então, a habilidade 1 indica que o aluno deva experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários. Então, para essa habilidade, o aluno primeiro precisa desenvolver a consciência para comparar como eram os jogos populares de antigamente e qual é a dinâmica de utilização dos jogos eletrônicos nos dias atuais. Então, o professor vai levar a esse debate e essa discussão entre os alunos. Para que eles entendam que os jogos eletrônicos são aquelas modalidades de jogos que se utilizam de tecnologia de um computador e podem ser jogados em celulares, tablets, computadores pessoais ou em equipamentos criados, mais especificamente para esse uso, chamados de consoles. E que os jogos eletrônicos podem ser utilizados para diversão, para educação e também como forma de profissão. A habilidade 2 indica que os alunos devam identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos. Então, para essa habilidade, o professor vai levar uma discussão em âmbito mais conceitual para entender que os jogos eletrônicos foram, ao longo do tempo, sendo estimulados dentro da sociedade e que passaram por diferentes etapas. E também que a influência da tecnologia marca esse tipo de jogos. E que hoje em dia ele já faz parte do contexto principalmente familiar.
Ok, você terminou e concluiu o módulo 2. Siga agora para o módulo 3. Parabéns e bons estudos!